Vamos chamar para compor a mesa 2, contribuições da fonoaudiologia para o avanço do SUS, a conselheira federal Denise Torreão. Bom dia ainda a todos e a todas. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o representante do Ministério da Saúde, Robson Pitanga, que é coordenador-geral da Regulação do Trabalho em Saúde. Gabriela Moraes Duarte, que é fonoaudióloga da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Saúde Pública, pesquisadora bolsista do Centro de Pesquisa Geo Magalhães e sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde de Recife. Elaine Herrero, fonoaudióloga, também formada pela PUC, mestre em distúrbios da comunicação humana. Elaine está aí? Elaine é mestre em distúrbios da comunicação humana, atua em saúde mental desde 1985, em ambulatório de saúde mental, em hospitais, no Centro de Atenção Psicossocial, CAPSI, unidade de farmacodependência e Centro de Convivência Cooperativa em São Paulo. Atualmente é assessora técnica na área de saúde mental, na Supervisão de Saúde de Vila Maria, Prefeitura de São Paulo. Foi docente da Universidade de Castelo Branco, na Universidade de Guarulhos e na PUC. E também, para compor a mesa, Maria Cristina Borges de Oliveira, presidente da Comissão de Saúde do Conselho Federal de Fonoaudiologia do 11º Colegiado, é fonoaudióloga, graduada pela PUC, responsável pelo setor de fonoaudiologia adulto infantil na Rede DOR, especialista em gerontologia pela Unifesp e especialista em disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Também é membro da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Federal. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos e a oportunidade de coordenar a mesa. Já brinquei que coordenar é o cargo mais árduo, né? Que você tem que controlar o tempo do outro e não pode falar. Então, mas, de todo modo, eu já pedi para, na parte da tarde, a gente trazer também as propostas do Conselho Federal de Fonoaudiologia para as etapas municipais e distritais e estaduais da Conferência Nacional de Saúde, porque eu acho importante socializar. Boa parte das coisas que a gente está propondo lá, a gente está debatendo aqui, inclusive coisas que ainda não foram abordadas, mas a mesa anterior já falou da questão de não adianta você formar o fonoaudiólogo para o SUS, depois ele não consegue ingressar no SUS, né? Então, eu acho que, para além dessas questões, também tem necessidade da gente debater a questão do Plano Nacional de Cargos, Carreiras e Salários para os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, garantir maior investimento em ações de educação permanente, desprecarizar as relações de trabalho no SUS, isso é essencial, né? Então, eu espero que a gente possa, nessa mesa, contribuir de forma democrática e participativa para a discussão da formulação das políticas de saúde, que assegure acesso integral e de qualidade para serviços fonoaudiológicos na e para a saúde. Então, eu vou passar a palavra para a Gabriela, pode ser? Primeiro? Você vai fazer a apresentação. Então, gente, como nós somos em 4, né? Eu queria pedir para ver se a gente controlava o tempo das apresentações para no máximo 15 minutos, para dar tempo da gente fazer o debate. Tá? Gabriela, você quer que eu te avise? Você quer que eu te avise? Quando tiver 2,5 que eu tinha negociado. Você quer que eu te avise com 10? Com 10 minutos? Sim. Tá, sim, obrigada. Bom dia, quase boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, né, inicialmente, o convite feito pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, e é um prazer estar aqui debatendo esse tema, que, na verdade, é um trabalho que a gente desenvolve lá no Centro de Pesquisas Ageu Magalhães, né, unidade da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco, mas que a gente consegue fazer não só na fonoaudiologia, mas numa discussão de outras, né, categorias, de outras classes profissionais. Então,
Esse tema que a gente vai refletir aqui um pouco hoje, ele não foi um trabalho feito a uma só mão, foi uma reflexão coletiva. E aí nada mais justo do que trazer também o nome dos outros parceiros que colaboraram. Então, Antônio Mendes, Ana Lúcia da Silva e Mirela Rodrigues. E que a gente refletiu sobre a assistência fonoaudiológica no SUS, sobre a ampliação de um acesso que é visto, mas ainda um desafio de superação das desigualdades. Pode passar. Pode passar, por favor. E aí a gente, só para uma introdução, o que foi que provocou na gente, como foi que a gente teve o interesse em fazer esse estudo, essa reflexão. E aí, Regina, Cecília, Tamara, a gente já falou muito sobre, né, o SUS trazer a possibilidade e a garantia da cidadania, né, à população brasileira. Então, ele atribuiu ao Estado o dever de cumprir um direito que passou a ser de todos os cidadãos e não só mais aqueles cidadãos que tinham alguma regulação mediante vínculo trabalhista. E aí, nesse cenário, a assistência fonoaudiológica, enquanto um componente fundamental na determinação da saúde da população, ela merece importante atenção das políticas públicas, né, das ações e políticas públicas de saúde, porque ela possibilita ao sujeito, né, se colocar como um agente transformador da sociedade e de sua realidade. E aí o que a gente observa ao longo desses anos é que o fonoaudiólogo ele vem ampliando a sua inserção no Sistema Único de Saúde, mas que isso vem trazendo, isso vem sendo possível porque ele vem aumentando, vem ocupando novos espaços e vem reorientando, como a gente, Cecília já falou, Regina já falou, reorientando seus conceitos e suas práticas para além da reabilitação, para que a gente possa oferecer um cuidado, mais do que a atenção, né? Um cuidado de qualidade, de acordo com os preceitos da saúde coletiva, da saúde pública. Só o que os estudos apontam é que esse avanço, né, que essa oferta de profissionais da assistência fonoaudiológica, ela ainda é insuficiente e ela é ainda escassa, principalmente se a gente considerar o cenário do complexo perfil epidemiológico que a sociedade brasileira tem, que caracteriza a sociedade brasileira. Então, pensando nesse cenário e nessa escassez e nessa insuficiência, pode passar. A gente fez um estudo em 2013, os dados vão até 2010, sobre a evolução da assistência fonoaudiológica no Sistema Único de Saúde, nosso sistema que é universal, independente da vinculação. Então, é importante a gente frisar aqui que a nossa política de saúde ela é universal e única, né? Então, a gente fez pensando nesse sentido, como é a evolução dos procedimentos, e aí nós utilizamos os procedimentos e os profissionais registrados nos sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde. E aí nós avaliamos 2000, 2005 e 2010 para tentar avaliar uma evolução, mesmo que proporcional, da oferta desses procedimentos e desses profissionais. E aí nós tomamos como unidade de análise as macro-regiões e os municípios agregados em porte populacional. E aí a gente vai poder ver um pouquinho sobre esse cenário. Pode passar. Essa tela ela demonstra a evolução dos procedimentos que foram registrados pelos profissionais, pelos fonoaudiólogos no Sistema de Informação Ambulatorial, que é o sistema de informação do Ministério da Saúde que deve ter registrado todo ato profissional de qualquer profissional que está vinculado ao Sistema Único de Saúde, seja um profissional vinculado a uma unidade pública ou uma unidade conveniada ao Sistema Único de Saúde. Então, a gente passou de 3.363.000 procedimentos cadastrados no CIA, registrados no CIA, para mais de 11 milhões, quase 11.600.000 procedimentos. Então, foi uma ampliação de mais de 200% de procedimentos registrados no sistema de informação, um registro, um crescimento muito maior do que o crescimento, por exemplo, da população brasileira no mesmo período, e que é reflexo, eu acredito, que não somente
né, da ampliação da ação fonoaudiológica de ações de proteção, de promoção e de recuperação da saúde, mais do que a professora Regina e a professora Cecília já colocaram aqui, da implantação de políticas públicas que permitiram e que favoreceram a inserção do fonoaudiólogo no Sistema Único de Saúde. Pode passar. Só que aí, quando a gente desagrega o registro desses procedimentos por região, a gente começa a visualizar, né, o quadro de desigualdade que persiste na realidade brasileira. Então, as regiões Norte, Sul e Nordeste foram as regiões que apresentaram o maior crescimento de registro de procedimento. Então, se vocês observarem, nos 3 anos analisados, né? Então, só que a região Norte, embora ela tenha sido a região que mais cresceu nos 3 períodos avaliados, se vocês observarem aqui no gráfico, então é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em 2000, ela só representava 1% dos procedimentos registrados no Sistema Único de Saúde. Passando para, então, mesmo com o crescimento de 40 mil procedimentos para quase 550 mil procedimentos, ela ainda representa apenas 5% do registro de procedimentos da região, do país. E a região Sudeste, que apresenta o maior número, né, de cursos, ela teve, né, ao longo do tempo, a maior produção, chegando, reduzindo, que há aumentando a participação das outras regiões, mas ela ainda representou, em 2010, 53% da produção do país, mesmo tendo pouco mais de 40%, por exemplo, da população brasileira. Pode passar. E aí, esse mapa, ele permite a gente visualizar um pouco melhor a evolução, né, relativizando esses procedimentos, né, então, o número de procedimentos para cada 1.000 habitantes. Fazendo essa relativização, a gente consegue visualizar melhor a evolução, mas a gente consegue também visualizar esse perfil de desigualdade que caracteriza essa oferta de procedimento. Então, com uma relação diferente entre as regiões mais ricas e mais pobres do país. Então, uma oferta ainda desigual. Pode passar. Pode passar, por favor. E esse crescimento, ele ocorreu principalmente nos municípios e, felizmente, nos municípios de menor porte populacional. Então, se vocês observarem, o porte de até 49 mil habitantes, que é onde há a grande maioria dos municípios brasileiros, né, a maior proporção dos municípios brasileiros, foi o porte que apresentou o maior crescimento. Então, ele passou de 18% dos procedimentos registrados para 23% dos procedimentos registrados em 2010. Entretanto, a região, o maior porte, que foi o que apresentou, né, que tem os municípios com mais de 5 milhões de habitantes, foi o porte que apresentou o menor crescimento populacional, mas nele só constam 2 cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, para você ver ainda a concentração que a gente tem de oferta de procedimentos fonoaudiológicos no país. Pode passar. E aí a gente consegue visualizar, né, a relativização dessa oferta de procedimentos nos portos populacionais. E aí a gente consegue ver, mais uma vez, que quanto melhor a oferta de procedimentos, maior o porte populacional. Então, ao longo dos anos, o número de procedimentos por habitantes ele é maior quanto mais habitantes e quanto mais desenvolvido for a cidade e o município do país. Mesmo que em 2010 a gente tenha concentrado aqui nos portes intermediários o maior número de procedimentos para cada 1.000 habitantes. Pode passar. E aí, se a gente fizer a desagregação desses procedimentos por tipo de procedimento, então caracterizando em os procedimentos de audiologia, de órtese e de prótese e de práticas terapêuticas, a gente consegue avaliar que, mesmo aqui o gráfico estando em proporção, porque trata-se de números completamente diferentes, a gente observou que em 2000, 2005 e 2010, o grupo dos procedimentos de órtese e prótese foram os procedimentos que mais cresceram
ao longo desses 3 anos, porque passaram de pouco mais de 13 mil procedimentos registrados em 2000 para 460 mil procedimentos registrados em 2010. Então, o que é o reflexo da ampliação do acesso à reabilitação aditiva, fruto da implantação da Política Nacional, né, de Saúde Auditiva em 2004. A realização, o registro dos procedimentos de terapia, eles aumentaram ao longo do tempo, mas, em proporção, houve uma diminuição. Então, em 2000... obrigada. Em 2000, havia um registro de aproximadamente 314 procedimentos para cada 10 mil habitantes só de terapia fonoaudiológica. Esses procedimentos eles representavam 86% de tudo que foi registrado pelos fonoaudiólogos, considerando audiologia, órtese e prótese e prática terapêutica. Em 2010, apesar da gente ver esse crescimento, o que a gente observa é que proporcionalmente diminuiu. Então, a proporção de procedimentos de terapia baixou de 86% para 70% dentro do leque de procedimentos, o que pode sinalizar um certo equilíbrio, porque a gente teve um aumento da audiologia, então um maior acesso ao diagnóstico e uma compatibilização com os procedimentos de terapia. Pode passar. Mas aí a gente cresceu, né? A gente cresceu 200% em relação ao número de procedimentos registrados. E esses 11 milhões de procedimentos registrados em 2010, eles são suficientes para atender a necessidade da população? A necessidade da população com algum tipo de distúrbio da comunicação? Não. O Ministério da Saúde ele tem uma portaria, que é a Portaria 1101 de 2002, que é uma portaria de determinação de parâmetros assistenciais de necessidades de saúde. Nessa portaria não cita explicitamente a fonoaudiologia, um parâmetro para quantos procedimentos um município precisa de fonoaudiologia por ano. Ele cita a fisioterapia, a assistência social e a reabilitação. Tomando como parâmetro o que essa portaria 1101 traz para a reabilitação da população, a gente precisaria, pode passar, por favor, os 11 milhões de procedimentos que nós registramos em 2010 representam 55% da necessidade da população brasileira, considerando que o sistema é universal, certo, e público. Pode passar. O estudo da distribuição dos profissionais tem um cenário muito semelhante. Esses profissionais eles foram retirados 2005 e 2010 do CENES, certo? Os profissionais que têm vínculo com o SUS. E o que nós avaliamos foi o número de profissionais e não o número de ocupações. Porque o CENES ele dá a possibilidade de você pesquisar profissionais e ocupações. A diferença é que eu, Gabriela, se eu trabalhar em 2 municípios, enquanto profissional eu vou contar uma vez, enquanto ocupação eu conto 2 vezes, né? Então, nós avaliamos o número de profissionais cadastrados. Em 2000, foi na pesquisa médica de assistência sanitária, porque, na época, não existia o CENES, né? O CENES foi implantado em 2004. Então, a gente também observou uma evolução do número de profissionais cadastrados com vínculo ao Sistema Único de Saúde, mas ainda com um quadro de disparidade entre as regiões do país. Então, a região norte continua como a região mais desprovida de profissionais e a região sudeste é aquela que concentra mais 50% do número de profissionais com vínculo no ano de 2010. Pode passar. E aí, a gente consegue mais uma vez ver, quanto mais escuro, melhor, né? Na visualização gráfica, a gente consegue ver mais uma vez graficamente, né, que há uma dificuldade na universalização, na garantia da universalização da assistência fonoaudiológica e que quanto mais desenvolvida a região do país, melhor a oferta e maior a quantidade de profissionais
vinculados ao Sistema Único de Saúde. Pode passar. E aí, ó, a gente consegue ver por município, 2000, 2005, 2010, o número de municípios que tinham um profissional cadastrado no SENES e com vínculo com o sistema, que eu acredito que é um esforço, né, da ampliação e do fortalecimento da formação continuada e permanente, e também da implantação de políticas como o NASF, que garantiu, né, que efetivou a participação do fonoaudiólogo na atenção primária à saúde. E o que mais merece destaque em relação a esse é que, se você perceber, eles estão concentrados em polos, né, nos polos desenvolvidos. E aqui você percebe que houve uma disseminação, então, uma descentralização da oferta fonoaudiológica. Pode passar. E aí, então, em 2010, nós tínhamos 9.000 profissionais cadastrados no SENES com vínculo com o Sistema Único de Saúde. Esses 9.000, eles significam o quê? Né? Nós passamos de 3.000 para 9.000, isso significa o quê? Como a portaria 1101 ela não tem esse parâmetro para necessidade de profissional do fonoaudiólogo, a gente utilizou como parâmetro a fisioterapia, que é, né, uma profissão parceira e que compartilha do mesmo objeto. Então, se a gente considerar que para cada fisioterapeuta, como diz a portaria... Ai, minha Nossa Senhora, já está bem pertinho. Precisa... Está bem pertinho. A gente precisa... A portaria diz que precisa de 4,5 atendimentos para cada paciente por fisioterapia hora. Aqueles 9.000 profissionais, fonoaudiólogos, a gente precisaria de mais 14%, ou seja, quase 1.500 para atender a necessidade, se assemelhando a este parâmetro para atender a necessidade da assistência e do cuidado fonoaudiológico. Pode passar bem rápido. Só que existe um capítulo num livro de fonoaudiologia que traz a proposta de um fonoaudiólogo para cada 10.000 habitantes para garantir um cuidado na atenção básica, um fonoaudiólogo para cada 50.000 habitantes na média complexidade e um fonoaudiólogo para cada 100.000 habitantes na alta complexidade. Se a gente considerar esses parâmetros publicados em 2005, pode passar, a gente tem um déficit de 57%. Então, os 9.000, além dos 9.000, a gente precisaria de 21.000 fonoaudiólogos para atender a necessidade do Sistema Único de Saúde. Vai lá, pode passar, tá? É a penúltima. E aí a defasagem, ela mostra, mais uma vez, que há aqui, né, no quadrado, é a defasagem em cada região do país. Então, a região sudeste com 46% de defasagem e a região norte com o maior percentual, mais uma vez, né? Menor, quer dizer. Pode passar, é o último. Então, o que a gente viu, né, nesse estudo que a gente fez? Que, de fato, é inquestionável que houve uma ampliação da oferta dos procedimentos e dos profissionais para prestar o cuidado na assistência fonoaudiológica. Mas a gente percebeu que essa ampliação ela ainda é inferior e ela ainda é insuficiente para atender à necessidade da população. E, mais ainda, a gente viu a questão da desigualdade da oferta. Então, tem regiões que têm muito mais do que outras que precisam. E aí a gente acredita que a definição da necessidade de procedimentos e de profissionais, ela passa e ela precisa passar pela utilização de indicadores epidemiológicos e assistenciais, pela criação, pela validação e pela utilização dos que já existem. Principalmente se a gente pensar que a gente vive uma transição demográfica rápida, com um envelhecimento populacional aqui, agora, né, um país que está ficando velho, que vai ficar mais ainda, e que tem uma transição epidemiológica extremamente complexa. Então, eu acredito que, diante de tudo isso,
é preciso que a gente crie espaços como esse, né, que estimulem a discussão e a produção científica, né, sobre a universalização do acesso e, mais do que isso, como a professora Cecília disse, a busca da equidade, para que a gente possa garantir que a assistência fonoaudiológica ela seja efetivada e, acima de tudo, reconhecida como um direito da população. Pode passar. E aí, só para fechar, eu trouxe essas duas citações de um artigo da Revista de Saúde Pública, que os estudos sobre a utilização dos serviços e sua acessibilidade podem, de forma indireta, mensurar a equidade de um sistema de saúde, e uma tese desenvolvida lá no Ageu Magalhães sobre a equidade, que é a concepção de equidade abrange o reconhecimento de necessidades específicas, e a gente tem que usar isso como um eixo orientador do debate, dos grupos sociais e o atendimento da particularidade de cada grupo. É isso. Obrigada. Então vamos a... Obrigada, Gabriela, pela excelente apresentação. Vamos assistir agora a Elaine. Bom, agora boa tarde, né? Boa tarde a todos. Tem uma tarefa aqui que parece ser colocar o oceano dentro de um buraquinho, né? Então, a gente talvez peque por deixar de mencionar algumas questões. Eu gostaria de primeiro agradecer pelo convite e falar que eu estou falando de um lugar dos trabalhadores, né? Porque pela política de humanização, né, preconizada pelo Ministério, é importante que se ouça os trabalhadores. Então, além de ser representante do Conselho de Fonoaudiologia, segunda região, e estar participando na Comissão de Saúde, que está elaborando esse documento, essa cartilha que vocês estão recebendo aí, né, junto com todo o sistema de conselhos, eu falo, acho que mais do lugar do trabalhador, né, porque assim já tem um longo percurso nessa área, na militância, né, da fonoaudiologia já há uns 30 anos, e antes até da implantação do SUS. Então, vendo todo esse caminho, a ideia é como se a gente fosse agora eu vou pedir licença para os colegas fonoaudiólogos, que talvez não vou falar de uma linguagem acadêmica, vou falar a linguagem da experiência e da angústia de que todos os colegas trabalhadores têm sentido ao longo desse tempo, para poder ser reconhecido não só pelos pares, que são os outros profissionais, como principalmente pelos gestores, né? Então, assim, vou falar para os interlocutores aqui, que são os do Ministério, como se fosse falar para os gestores e pedir ajuda, porque o Ministério pode ser nosso parceiro para que a gente efetivamente ocupe esse espaço. Que a gente, enquanto fono, parece meio que um caixeiro viajante que vai, com o seu trabalho, tentando vender o seu peixe e ocupar os espaços, como a Cecília vai falando. Então, por favor, pode passar o próximo. Então, vou falar um pouco como se estivesse falando com o meu interlocutor, gestor ou outro colega. Então, vou falar de onde, quem somos, né? Somos os profissionais que estão habilitados para a área da comunicação oral, escrita, voz e audição, bem como o aperfeiçoamento dos padrões de fala e voz. Ora, isso é o essencial do ser humano, não é? Né? Acabou de falar uma pessoa que estava aqui dizendo o quanto que é difícil para ela se comunicar, estar com o outro, e, a partir daí, somos uns profissionais habilitados para estar trabalhando nessa instrumentação desse ser humano que está precisando estar no mundo em relação. Pode passar o próximo, por favor. Então, assim, qual é a bagagem que a gente traz na hora de trabalhar, né? O fonoaudiólogo promove, previne, habilita, reabilita e aperfeiçoa a comunicação humana em todos os seus aspectos.
Então, a nossa contribuição para a saúde, para o SUS, porque o tema é essa, qual a contribuição que podemos trazer para o SUS? Ela ocorre desde a gestação, né, o nascimento. Então, antes do próprio ser humano estar nascendo, desde o momento que nasce até a sua velhice, nós temos como estar o auxiliando nisso. Pode passar o próximo. Para isso, a gente tem também algumas áreas de atuação que nos levam a algumas especialidades. Eu não vou entrar em detalhes, né, porque Cris vai fazer isso depois, mas todas elas têm relação desde o momento em que você respira, que você usa o seu aparato motor oral, a voz, a sua cognição. Então, você usa todos esses instrumentais para estar se comunicando, né? Então, nós temos essa formação para estar intervindo nisso, né? Depois vocês podem, eu vou pedir ajuda para quem quiser depois complementar, né? Eu vou pedir vocês como colegas, porque penso que estou falando um pouco no lugar daqueles que estão trabalhando, né? Próximo, por favor. Então, assim, na perspectiva, então, como é que esse profissional que tem essa bagagem pode estar entrando no Sistema Único de Saúde com suas políticas, né? Como é que ele pode estar contribuindo com isso? E como é que ele pode ser visto como alguém com quem o SUS pode contar, né? Então, se pensarmos nessa perspectiva de uma atenção em rede, integrada e resolutiva, eu gostaria de estar apontando algumas ações desenvolvidas nesses níveis. Então, eu utilizei como base essa cartilha que todo mundo está recebendo, né? Que está também em revisão. Então, as pessoas das comissões da Comissão de Saúde estão trabalhando em cima dela. Então, é algo que está em constante aperfeiçoamento. Então, para fazer isso, com a colaboração de duas colegas, o que a gente pode pensar, então, nessas áreas que a Fono poderia estar contribuindo? Vamos ver o próximo? Quanto tempo eu tenho aí? Eu estou preocupada com o tempo, 10 minutos. Então, pensando na atenção básica, vamos dar destaque à Estratégia de Saúde da Família, ao NASF e ao Programa de Saúde na Escola, dizendo que, apesar de estarmos batalhando para conquistarmos esses espaços, ao longo desses quase 30 anos de SUS, entramos em brechas, fomos galgando lugares e, a partir daí, temos um pouco o que dizer. Já estamos realizando algumas ações que a gente está ilustrando aqui. Próximo. Por exemplo, na Estratégia de Saúde da Família, após a análise do território, e assim, as ações são desenvolvidas em equipe, né? Não só do seu lugar isolado. Então, já temos conquistas de atuação em equipe. Então, através de algumas ações, com participação de grupos, de orientação às gestantes, grupos de envelhecimento. Não vou citar todos, porque vamos perder, a gente já depois disponibiliza para todos, mas as participações são nas atividades com enfoque multiprofissional, compondo em campanhas, em ações, né? Realização de visitas domiciliares, orientação dos agentes comunitários de saúde, então, integrando o trabalho da equipe, não só pensando no seu espaço isolado. Próximo. No NASF, temos desenvolvido tanto atividades comuns aos demais profissionais e quanto ações específicas. Então, trabalhando com as instituições educacionais do território, no matriciamento, visando contribuir para a organização da linha de cuidado, né, dos indivíduos, além de atendimentos específicos da fonoaudiologia, também participando tanto nos atendimentos individuais como em grupos terapêuticos e grupos educativos. E o que dá para chamar a atenção no programa de saúde
das escolas, né? A atuação na troca de conhecimentos com a equipe escolar, então, uma atuação potente também na participação, na inclusão, tanto na inclusão escolar como no pensar o projeto pedagógico da escola, né? E também ações específicas, como a avaliação auditiva das crianças e adolescentes. Na atenção especializada e temática, neste momento, a gente cita algumas ações, né? Dentro do serviço, destacamos o serviço de atenção domiciliar, atenção psicossocial, que eu assim, tenho um xodó maior por estar nessa história há bastante tempo, e a rede de cuidados da pessoa com deficiência. Então, vamos ver um pouquinho de cada um. No serviço de atenção domiciliar, a participação do fonoaudiólogo se dá na equipe das equipes multiprofissionais de apoio, fazendo a reabilitação de pessoas com deficiência permanente, ou transitória, que necessitem do atendimento contínuo. Então, o trabalho de equipe integrado à rede de atenção, o treinamento e o acompanhamento dos familiares e cuidadores, né? Lógico que respeitando os limites daquele cuidador, né? E também participando da educação permanente junto com os gestores desta atuação dentro relacionada à atenção domiciliar. Em relação à atenção psicossocial, todas as ações elas devem estar integradas a toda a rede de atenção, que envolve desde a atenção básica até a atenção especializada. Isso significa você estar trabalhando em saúde mental desde da estratégia de saúde da família, desde a atenção básica, onde você está diretamente próximo do território dessa pessoa que tem os transtornos mentais ou potencialmente teria. Então, se você trabalha com os agentes na detecção precoce ou na atenção dos sinais de alerta para alterações de saúde mental e, no nosso caso, de linguagem, né, você já está fazendo esse trabalho preventivo, esse da promoção da saúde também, e você passando pelos trabalhos mais especializados da própria rede de atenção psicossocial. No caso, a gente tem os CAPs, o Centro de Convivência e os serviços residenciais terapêuticos. Vamos passar para o próximo. No CAPs, o que a gente tem enquanto portaria, o que já existe, onde aparece o fonoaudiólogo diretamente? Você tem a ação reconhecida no CAPs infantil, mas nossas ações também podem ser executadas, e a gente já tem notícias disso, já tem atuações disso nos outros CAPs 2, CAPs adulto, CAPs álcool e drogas, e elas são centradas no acolhimento, na construção do projeto terapêutico singular, nos atendimentos de grupos e oficina, nos acompanhamentos de familiares, ou seja, está integrado ao projeto tanto da instituição como o projeto terapêutico singular. Próximo, nos SECOS, que são as ações da inclusão social por excelência. Você também tem a atuação de fonoaudiólogos em oficinas e outras atividades. Próximo. No caso da rede da pessoa com deficiência, eu não vou me estender muito, porque assim, tem uma mesa mais para frente que vai estar falando sobre isso. E a atenção hospitalar, que é a mais conhecida e onde você encontra o maior número de portarias, né? Você tem o trabalho tanto nos ambulatórios, nas unidades de internação, nas unidades de tratamento intensivo, semi-intensivo, trabalhando no diagnóstico e reabilitação como ação prioritária do fonoaudiólogo, mas também você tem
o acompanhamento nas maternidades deste bebê, né? A gente tem já também em portarias reconhecido o teste a triagem auditiva neonatal universal e o teste da linguinha, que é recente, né? E também tem o acompanhamento da parturiente, da mãe, né? Que é feito pelas doulas. E muitas doulas, eu trabalho com o acompanhamento delas, né? Na maternidade, é feito por fonoaudiólogos. Tem muitas outras atuações, mas a gente só deu uma pincelada para dizer que o universo é grande, né? E também temos a vigilância em saúde, que envolve todas essas áreas, e é um trabalho interdisciplinar. E ele pode fazer parte dessas ações. Próximo. O que você trabalhando na vigilância, você está no controle dos dados, na sistematização, na observação de casos potenciais, de que você pode integrar essa coleta de dados com a atenção. Isso promove um trabalho de inserção na política pública e na própria necessidade do território. Na verdade, a gente mostrou um pouco como é amplo o nosso espaço. Pode passar o próximo. Faltou falar dos trabalhadores, que também temos a inserção. Próximo. Fora isso, temos o controle social, que é muito importante. Importante, a gente já está ocupando também esses espaços, né? Próximo. Bom, e o que eu queria chamar a atenção né, nessa minha fala aqui? Existem algumas portarias, né, e muito ligadas também a um trabalho que já é tradicionalmente conhecido, principalmente na área da reabilitação, na área hospitalar. E quando você chega na atenção básica e as outras redes de atenção que são criadas como políticas públicas, o fonoaudiólogo aparece ou como outros profissionais, né, ou quase não aparece. E o que acontece? O gestor, ou mesmo na minha realidade lá das organizações sociais em São Paulo, ele não vai absorver esse profissional porque não está na regulamentação, não está na portaria. Então, o que a gente pede? A inclusão desse profissional, né? Que o Ministério nos ajude nisso, né? Que a gente possa mostrar como nós temos muito que contribuir, como nós precisamos disso, e nós precisamos da parceria do Ministério na perspectiva de que essas portarias nos legitimem, nos ajudem na construção das políticas. E eu acho que é mais isso. A gente traz mais uma angústia do que a gente vê na base, né? E da necessidade de que esse trabalho seja conjunto. Então, existe já trabalhos sendo feitos, e o que precisa é da sistematização, que isso vai nos ajudar a ter instrumentos para ampliar esse nosso trabalho, que se constitui num desafio que a gente vem trabalhando a duras penas, né? Não precisa levar 30 anos para a gente chegar nisso, né? Acho que dá para a gente aproveitar essas parcerias possíveis. Acho que deu para passar um pouquinho do que a gente pode estar fazendo. Ficou faltando muito, mas é o que a gente tem no momento. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui. Muito obrigada. Obrigada, Elaine, pela apresentação. Acho que a apresentação da Elaine traz também um pouco daquela ideia que a gente tem que passar para além da necessidade, então, como o D'Angelo falou mais cedo, né? O Ângelo D'Agostini. Eu conheço muito bem a fonoaudiologia porque eu precisei dela. Então, passar desse locus de a gente só tem acesso quando a gente precisa para o locus que ela está à disposição de todos igualitariamente e integralmente, né? Então, Maria Cristina, por favor, apresentação. Boa tarde a todos. Esse trabalho com relação
aos protocolos clínicos e diretrizes, é um trabalho que a Comissão de Saúde do Conselho Federal vem desenvolvendo desde 2013, junto à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E aí, assim, eu vou apresentar como é que foi todo esse processo e mostrar aqui, mesmo hoje, sabendo que nós temos linhas de cuidado, como do AVC, como nós temos o protocolo de AVC, onde a inserção do fonoaudiólogo já está, e outras diretrizes também. Nós fizemos um trabalho... Pode passar, por favor? Pode passar? Nós fizemos um trabalho pensando em todos os fonoaudiólogos, será que efetivamente essas portarias, essas diretrizes, eles estariam contemplados? Será que em todas as instituições, efetivamente, os fonoaudiólogos estão inseridos no trabalho, na assistência e no cuidado? Pode passar? E aí, frente a isso, nós sabemos que nós temos as nossas especialidades, e dentro dessas especialidades, se nós formos pensar, por exemplo, no protocolo do AVC, nós vamos trabalhar com a linguagem, nós vamos trabalhar com a voz, nós vamos trabalhar... Pode passar? Eu fiz assim um aumento. Nós vamos trabalhar com a disfagia, com a motricidade orofacial, e muitas vezes até com a neuropsicologia. Então, pensando nisso, nós fizemos um estudo, pode passar? Pode passar? Pode passar? Nós fizemos um estudo, então, junto com a sociedade, dos protocolos clínicos e diretrizes do Ministério. Esses protocolos, pode passar? Eles são em 78 protocolos. E aí, o que nós fizemos? Nós analisamos todos esses protocolos, os 78 protocolos, e nós vimos que muitos deles não contemplam a atuação do fonoaudiólogo. Muitos deles, assim, um número bem grande, realmente. E assim, nós selecionamos, então, alguns que têm realmente que apresentam um significativo índice de morbidade hospitalar, principalmente, segundo o próprio Ministério da Saúde, e assim também contemplamos as alterações e riscos associados que afetavam, então, a comunicação humana, e não só com relação à questão da morbidade. Pode passar. E aí, então, desde 2002, esse estudo foi realizado, então, de 2002 a 2010. Então, se vocês aqui... Nós temos, por exemplo, em 2002, nós fizemos o levantamento do protocolo, a definição, qual a portaria, se contempla ou não a fonoaudiologia e a sugestão. Essa sugestão foi, no primeiro momento, feita pela Comissão de Saúde. Né? Então, aqui, se realmente necessita ou não necessita, pode passar. E aí, quando, por exemplo, aqui é de 2009, então, quando contempla, então, por exemplo, a gente colocar as distonias focais e espasmo hemifacial, a portaria que não contempla, quais são as manifestações fonoaudiológicas em que realmente a fonoaudióloga, o profissional, poderia estar atuando. E assim foram realizados nos 78. Pode passar? Pode passar. Eu vou ser assim breve, porque assim, se eu for passar todos... Bom, desculpa, gente, eu falei 2010 e 2013. Então, lá, dos 78 protocolos, 37 foram elegíveis com relação à atuação da fonoaudiologia. Desses 37, então, nós elencamos, a Comissão de Saúde elencou 5 protocolos que então seriam prioridades em ser enviado para a Sociedade Brasileira de Fono, para que fizesse, então, eles fizeram um estudo com relação à epidemiologia, riscos associados e como seria, então, a atuação desse profissional. E esses foram os protocolos elencados. A doença de Alzheimer, que o fono não está contemplado, a espasticidade, que o fonoaudiólogo não está contemplado, a esclerose lateral amiotrófica, a doença de Parkinson e a esclerose múltipla. Pode passar. Então, aí a sociedade analisou os protocolos e diretrizes e, após essa análise, a Comissão de Saúde Coletiva da Sociedade encaminhou, então, um parecer fundamentado cientificamente,
que corrobora a necessidade dos pacientes com doenças englobadas nos referidos protocolos. E, assim, o principal é que assim, eles fizeram uma análise quantitativa e qualitativa. Tá? Pode passar. Então, como é que foi feita essa análise da sociedade? O protocolo da espasticidade, a definição foi a definição que está na portaria. Então, se vocês prestarem atenção, assim, eu acho que logo já na definição já mostra a necessidade da atuação do fonoaudiólogo. Então, está associado principalmente à redução da capacidade funcional, limitação da amplitude do movimento articular, desencadeamento de dor, aumento do gasto energético metabólico, prejuízo nas tarefas de vida diária, como alimentação, locomoção, transferências, cuidados de higiene. Pode causar contraturas, rigidez, luxações e deformidades articulares. Eu lendo essa definição, vocês já visualizam o nosso atendimento com relação a esse paciente. Na epidemiologia, se a gente for ver a prevalência da espasticidade, ela se distribui em TCE de 1 a 2 em 1.000 habitantes. De 13% a 20% apresentam espasticidade. No AVC, de 20% a 30% dos casos. E no PC, de 70% a 80% dos casos. Então, é uma porcentagem bem alta. E a sociedade fez, então, quais eram as alterações de riscos associados? Eu não me ativei a colocar todos, né? Mas, e a nossa atuação. Então, com relação à espasticidade, os comprometimentos associados à espasticidade são múltiplos, visto que, de acordo com o grau de hipertonia, o indivíduo terá limitações de amplitude. E aqui, qual é a nossa atuação? É muito importante, o que eu achei muito interessante em todas as avaliações da sociedade é que, como existem outras profissões que estão contempladas nos protocolos e a fonoaudiologia não, eles sempre colocaram na questão do atendimento multidisciplinar. Não dá para se pensar em nenhuma dessas patologias sem se pensar num atendimento multidisciplinar, né? Então, o atendimento multidisciplinar com vistas a garantir melhor qualidade de vida. E eu acho que isso só já fomenta com relação à nossa atuação, o quanto é importante o fonoaudiólogo estar junto dessa equipe. No próximo, por favor. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença, então, neurodegenerativa progressiva. Então, ela evolui causando atrofia progressiva da musculatura respiratória. E a gente sabe, então, a evolução da esclerose lateral amiotrófica, levando a óbito, e o quanto que o atendimento fonoaudiológico ele é preciso e contínuo, né? Pode passar. Então, na epidemiologia, se vocês forem prestar atenção, olha, a idade média de 62 anos, um tempo médio de sobrevida de 2 a 5 anos. Né? Então, isso é muito importante se a gente for pensar em de 4 a 6 casos a 100 mil habitantes. E a idade média de diagnóstico, então, é de... Isso aqui eu acho que eu repeti, de 62 anos. Tá? Então, o que é importante é que a patologia, a esclerose lateral amiotrófica, ela tem como uma das causas, uma das consequências, a disfagia, e é uma disfagia severa, a disartria. Esses pacientes efetivamente não se comunicam, a dificuldade de comunicação muito grande, e as alterações fonatórias. Pode passar? Então, com relação a isso, as alterações e riscos associados, a alteração da disfagia, da disfonia, bem como as dificuldades da comunicação verbal. E na equipe multidisciplinar, vai associar o trabalho do fonoaudiólogo ao neurologista, ao pneumo, ao gastro, ao assistente social, ao terapeuta ocupacional, ao fisioterapeuta, ao nutricionista e ao enfermeiro especializado e ao dentista. É uma contribuição importante na avaliação e no acompanhamento
clínico, principalmente na questão da linguagem, nos declínios das funções da alimentação, porque esses pacientes, a gente sabe o quanto que eles não vão tendo internações recorrentes por aspirações laringotraqueais. Pode passar o próximo. Na doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa, as alterações motoras decorrem principalmente da morte de neurônios dopaminérgicos, e aí isso também leva o quê? A uma rigidez e uma normalidade postural, principalmente. Pode passar. E na epidemiologia alta, de 70% a 90% dos pacientes com doença de Parkinson apresentam alteração de fala e voz, de 31% a 100% apresentam problemas de deglutição, 78% de dificuldades, inclusive para a deglutição só de saliva, então está aí já um risco altíssimo só para aspiração de saliva. E 30%, então, realmente, eles mostram essa aspiração, e 36% no estágio inicial da doença podem apresentar algum grau de disfunção cognitiva, e isso já comprometendo também a organização desse paciente para as atividades de vida diária. Pode passar. Então, aqui, principalmente a disfagia, então a orientação sobre consistência, de volume, alimentação, e nós sabemos que determinadas patologias, muitas vezes o fonoaudiólogo já não consegue ter tanto a atuação com o paciente, mas sim com o cuidador, com a família, que é muito importante, e estar junto realmente a esse grupo para poder fazer uma atuação mais precisa. Na doença de Alzheimer, nós sabemos que uma demência é uma síndrome de doença cerebral, habitualmente de natureza, natureza crônica e progressiva, pode passar. Epidemiologia, de acordo com o OMS de 2012, mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo têm demência, número que deverá duplicar em 2030, 66 milhões. Não vamos esquecer que o Brasil, em 2025, será o 6º país de pessoas mais velhas, né? Então, a doença de Alzheimer é uma forma mais comum da doença, respondendo a 60% a 70% dos casos, considerando a prevalência de demência no Brasil. Então, assim, no Brasil, a prevalência de demência da população com mais de 65 anos, os estudos apontam 7,1%, sendo que na doença de Alzheimer foi responsável por 55% dos casos, que é uma porcentagem alta. Então, aqui, com relação à questão dos riscos, principalmente na fase final da doença, então a pessoa perde a capacidade de se comunicar e deixa, então, até de reconhecer os familiares, e deixa com relação à questão da alimentação também. Então, a orientação de cuidadores e familiares quanto às condições e potencialidades comunicativas, a gente sabe que também há uma perda. No próximo. A esclerose múltipla, eu não vou me atentar, porque já me falaram que faltam 2 minutos, mas na esclerose múltipla, que nós sabemos aqui numa faixa etária de 18 a 55 anos, a taxa de prevalência no Brasil de 15 a 1.000 habitantes aproximadamente, os estudos mostram de 10 a 50% dos pacientes com esclerose múltipla apresentam alterações de deglutição durante a evolução da doença. Pode passar. E aí, assim, saíram mais 12 protocolos do Ministério da Saúde, onde o fonoaudiólogo não está inserido. E eu peguei 2 deles. Um deles institui o câncer de cabeça e pescoço, e outro de doenças raras. De doenças raras, se a gente pegar o erro inato do metabolismo, nós sabemos que o erro inato do metabolismo, o fonoaudiólogo tem uma atuação com esses bebês intensa, né? E logo que realmente nascem. Então, nós precisamos, sim, eu acho que aí o nosso grande desafio é que a gente realmente tenha e continue estudando e mostrando a importância do fonoaudiólogo para estar inserido nesses protocolos, nessa equipe que faz parte desses protocolos. No próximo. Então, a ação multidisciplinar deve estar disponível aos portadores de doenças, a fim de maiores e melhores condições de sobrevida.
E eu acho que a competência do fonoaudiólogo, a reabilitação das disfonias, disartrias, afasias, disfagias, frequentes nas patologias acima apresentadas. E não esquecer a questão da alta taxa de morbidade, de mortalidade desses pacientes, né? E, sob essa perspectiva, as portarias em questão merecem ser revistas, então, para contemplar a inserção do fonoaudiólogo. Pode passar. Próximo. Obrigada.